Livro Há um Milagre em Sua Casa. A solução de Deus começa com o que você tem. Autor, Tony Barnett. Dedicatória. Dedico este livro a minha equipe, pessoas que se tornaram milagres em minha igreja e vieram a desempenhar um importante papel no serviço cristão. Nossos diáconos, eles tiveram mais visão e ousadia que eu, e levaram-me a crer mais em Deus e a confiar em sua providência na solução de nossos problemas financeiros. As pessoas de minha casa e de minha igreja, pois ajudaram a concretizar o sonho que Deus nos havia dado. Há um milagre em minha própria casa, minha esposa, Marja e nossos 3 filhos, Cristi, Mateu e Luke, estes dinâmicos evangelistas e pregadores. O alvo de Cristi em ter uma família e ser mãe foi plenamente alcançado. Deu-me ela 3 maravilhosos netos. E ao meu maravilhoso Pai Celeste, que é a fonte de todos os milagres. Agradecimentos. Para escrever este livro, contraí um pesado débito com 2 de meus assistentes, Ron Ebre e Walter Calvi. Ron Ebre é um escritor proeminente e bem-sucedido. Entre os seus muitos livros, bastante conhecido nos Estados Unidos, inclui-se Sr. Mark of Calcutta. Também é personalidade de destaque nos meios de comunicação. Amigo de muitos anos, conhece-me como poucas pessoas. De sua agenda sempre repleta, ele separou tempo para usar seus talentos neste projeto. Sou-lhe muito grato por isto. Walker, primeiro diretor da Craft House, convidara-me falar a este respeito na Conferência Bíblica de Ministros Pentecostais, em Tulsa, em 1991, e desafiou-me a escrever este livro. Sem o seu encorajamento, jamais poderia ter concluído a presente obra. Instigou-me persistentemente até que o sonho se tornasse realidade. Muito aprecio sua paciência com minha sempre ocupada agenda e sua valiosa compreensão e conselho. Também gostaria de agradecer à equipe da Creative House e à minha igreja pelo árduo trabalho e paciência em ver este livro vir à luz. Prefácio. Nada de mal acontece com o Senhor. Deixou escapar a apresentadora de rádio durante uma entrevista com o pastor Tony Barnett. Ela estava de tal forma contagiada pelo entusiasmo do renomado pregador que começou a pensar tivesse ele algum tipo de mágica que o tornasse imune aos pequenos problemas e inconvenientes que fustigam o comum dos mortais. É claro que estava enganada. O pastor Barnett assegurou-lhe rapidamente ser tão humano quanto ela, e que também tinha de enfrentar o seu quinhão de problemas. O irmão Barnett, porém, acrescentou: nada de mal nos acontece porque o nosso grande Deus transforma o mal em bem. Neste sentido, você está basicamente certa. Desde que Tony Barnett começou a sacudir os Estados Unidos com a sua missão divina especial há 4 décadas, o restante do mundo não ficou indiferente. Sua vida e carreira têm se constituído numa série tal de milagres que muitos, como aquela apresentadora de rádio, são levados a pensar que ele possui alguma magia em sua vida. A semelhança do médico perplexo que procura a causa de uma doença misteriosa, não são poucos os que vêm investigando e conjecturando acerca das razões dos êxitos de Tony Barnett. Críticos e admiradores, ambos têm apresentado suas opiniões, mas não têm saído do terreno das hipóteses. Talvez a melhor maneira de se desvendar este enigma é privar com o próprio Barnett
e saber em que repousa o brilho de seu pastorado. Fazendo assim, verificaremos que o mesmo botão de fé também desabrochará para nós. Se aprendermos a colocar em prática os grandes princípios que foram temperados no crisol de sua vida. Este homem simples agigantou-se de tal maneira que nos leva a crescer além de nós mesmos, bastando-nos para isto colocar a nossa fé em prática. Quantos de nós conheceram Tommy Barnett ao longo de seu ministério, reconheceram-lhe a singularidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade? Milhares de pastores e líderes que compareceram arduamente à escola bíblica de obreiros na Assembleia de Deus em Fênix, dirigida pelo pastor Barnett, sai com algo que faz toda a diferença. Ter contato com a vida deste homem equivale-nos a despertar o potencial de grandes realizações que se encontram dentro de nós. Este livro busca captar o amor ardente pela obra de Deus deste abençoadíssimo pastor e pregador. Tommy Barnett está comprometido com o avanço do reino de Deus, através de seus ministérios voltados aos carentes, aos sem-teto e aos que se acham de alguma forma feridos. Ele acredita nos êxitos vicários, ou seja, acredita que todos aqueles a quem Deus lhe permite alcançar podem fazer obras igualmente grandiosas ou maiores. Isto o estimula a ver os êxitos do que os cercam, porque o seu principal objetivo não é reconhecimento público, mas que todos os homens possam vir a conhecer a Jesus Cristo. Mais que um passe de mágica, trata-se de uma resposta espiritual. Não é algo humano. Tommy Barnett rejeita a psicologia popular e aos coqueluches que se manifestam nas igrejas. Insiste antes na contemporaneidade, validade e viabilidade dos princípios da palavra de Deus, pois de tal modo proporcionam-nos informação e inspiração que já podemos descobrir e desencadear o milagre que se encontra em nossa casa. Todos os que desejam fazer algo além de seu potencial devem atentar a este princípio e o reter. O milagre de que você está precisando agora já se encontra ao seu alcance. Ron Ebre, Phoenix, Arizona. Capítulo 1. Altos e baixos em Davenport. Há um milagre em sua casa. Digo isto a mim mesmo, ao defrontar-me com desencorajamento e oposição. Procuro em tudo perseverar e o milagre inevitavelmente acontece. No meio de situações adversas, prossigo dizendo, deve haver um milagre em casa. De repente, Deus se apresenta, às vezes, de uma maneira inexplicável. Prego esta mensagem à nossa igreja em Fênix e para os pastores em nosso programa de treinamento. A diretoria e os membros de nossa igreja vêm apresentando-a aos 5.000 líderes cristãos que compareceram a Fênix a cada ano, para aprender a descobrir que há um milagre em sua casa. Às quintas-feiras, eu a ensino aproximadamente 100 homens de negócios. Como resultado, este princípio vem proporcionando uma nova dimensão de frutos e êxitos a milhares de vidas, igrejas e negócios. Conseguimos edificar uma igreja com 180 ministérios bem-sucedidos, direcionada a toda classe social, desde profissionais liberais até aos que se encontram na marginalidade. Os mesmos princípios podem ser eficazes em sua casa, trabalho e igreja, ou em qualquer outra situação que necessite de um milagre. Quando se pensa em milagres, o que vem à mente de muitos são os mais espetaculares sinais da intervenção divina, tal como a manifestação dos dons de curar.
No decorrer deste livro, usarei o termo milagre em um sentido mais amplo, incluindo a proteção, provisão e direção de Deus. Quando digo que o milagre está em casa, não digo que está necessariamente em sua casa física. Mais adiante você entenderá por que usei essa terminologia. Dizer que o milagre está em casa significa que a resposta à sua necessidade começa com algo que já está lá, ao seu alcance. É algo que você pode fazer e possuir. Se Deus fosse solucionar nossos problemas apenas da maneira como desejamos, as provisões seriam sempre lançadas diretamente dos céus. Na maioria das vezes, as provisões divinas, em nossas horas de necessidade, aparecem não como o maná caído do céu, mas com a multiplicação do que já temos, peixes e pães, por exemplo. Quando os desafios tornam-se atemorizantes, Deus pode perguntar-lhe algo semelhante: quantos pães e peixes você tem? Algumas vezes a chave para os milagres está em fazer somente o que ele ordena, mesmo que isso venha de encontro com o senso comum, como lançar a rede do lado oposto do barco. Quando você duvidar de sua própria força e habilidade para fazer o que se espera de si, ele poderá perguntar-lhe, assim como fez com Moisés: que tens nas mãos? O maior milagre de sua vida começa com algo que já está em sua casa ou em sua mão. Daqui a pouco você entenderá o que desejo dizer em relação ao assunto. Agora, porém, preciso explicar como este princípio começou a agir em mim mesmo. Como a maioria das grandes lições, este aprendizado teve início em meio a uma situação difícil. Quando cheguei à pequena cidade de Iowa, minha autoconfiança era pouca. Meu pai queria que eu ficasse consigo em Kansas como pastor auxiliar. Entretanto, senti Deus movendo o meu coração para pastorear meu próprio rebanho. Como havia sido um evangelista bem-sucedido desde os 16 anos, presumi que seria chamado por uma igreja imediatamente. Pensava que poderia escolher qualquer uma daquelas grandes igrejas com as quais vinha sonhando. Não era nada mal ter um pastor bem-sucedido como pai. Um homem que possuía muitos amigos e exercia grande influência em sua denominação. Eu tinha muita coisa a meu favor. Assim possuía, então, confiantemente, datilografia. Vamos voltar aqui. Assim supunha, então, confiantemente, datilografei meu impressionante currículo e enviei cópias dele para todas as grandes igrejas que ouvira falar. Estavam procurando por um pastor. A procura por Tommy Barnett, porém, era somente imaginação minha. Nenhuma igreja sequer me consultou. Com o decorrer das semanas, comecei a sentir que algo estava errado. Engoli o meu orgulho e passei a procurar por igrejas menores, onde pudesse exercer o pastorado. Certamente, elas iriam me querer e eu sabia que poderia lhe prestar um bom serviço. Elas também ignoraram minha graciosa oferta. Francamente, ninguém me queria. Completamente desesperado, um dia clamei: Deus, não me importa que tipo de porta tu abras, prometo que entrarei por ela. Passados alguns dias, ouvi algo a respeito de Davenport, Iowa. O diácono que me telefonara, convidando-me a candidatar-me como pastor, falou-me de sua igreja. Eu sentia estar destinado a lugares maiores que Davenport, um sombrio povoado localizado às margens do poderoso rio Mississippi. Às margens do poderoso rio Mississippi. Todavia, havia dito a Deus que entraria por qualquer porta que ele abrisse. Assim resolvi tentar o pastorado em Davenport. Chegando à cidade, num sábado, já tarde da noite,
percorria, desejando dar uma primeira olhada nessa grande igreja. Todavia, ela não estava em lugar algum onde pudesse ser encontrada. Na manhã seguinte, logo cedo, fui olhar novamente e acabei do lado oposto da cidade. Lá estava ela, na rua Eucia, logo atrás de um bar. Como evangelista, havia visto todo tipo de igreja, porém nada semelhante a essa. Era pior do que a pior que até então já vira. Lembrei-me subitamente de meu compromisso de entrar pela porta que Deus abrisse. Era um prédio velho, arruinado, construído com poucos recursos. Embora estivesse há tanto tempo naquelas vizinhanças, não podia se dar ao luxo de ao menos ser considerado histórico. O terreno implorava por uma escavadeira que o livrasse daquela miséria, de armação de madeira e com capacidade para menos de 100 pessoas. O pequeno edifício possuía degraus altos de concreto que se achavam rachados. A pintura estava desbotada e descascando, as janelas quebradas e o pátio encontrava-se abandonado. Enquanto andava pela nave da igreja, as tábuas rangiam sob os meus pés. Notei também que o prédio estava iluminado por lâmpadas nuas, presas ao teto por simples fios. O carpete estava cheio de buracos. E para completar, o recinto era aquecido por um velho fogareiro de carvão. Lembro-me de quando era criança e brincava com meus amigos. Se alguém gritasse fim, antes de ser chamado ou pego, teria uma segunda chance. Naquele momento gostaria de ter gritado fim para Deus. Davenport não era a minha concepção de uma porta aberta. Todavia, como houvera feito uma promessa solene, tinha de dizer sim ao convite. Tinha de pelo menos falar com o conselho da igreja. Em meu coração estava certo de que Deus não me sentenciaria a ficar em tal lugar. Afinal, havia pregado para milhares de pessoas em todo o mundo. Se você ora ao Senhor pedindo por uma direção, não fique decepcionado com a resposta que Ele lhe der. Às vezes, por exemplo, o Senhor nos apresenta um emprego inferior. Não se apresse em abrir mão dele. Os milagres de Deus encontram-se por detrás de algumas portas, pouco atraentes, não raro. Perdemos os milagres porque não os procuramos onde Deus os guarda. Glória a Deus, né? A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios 25, 7. Provérbios 25, 2. Na manhã de domingo, 76 pessoas compareceram ao trabalho. O número foi considerado excelente e obtido aparentemente pela curiosidade daqueles que desejavam dar uma espiada no tão aguardado pregador. Aquele culto não melhorou minha primeira impressão. Os cânticos foram acompanhados por um velho e desafinado piano. O responsável pelo som também não cantava bem. Além disso, ele conduziu o grupo num hino que parecia mais uma canção fúnebre do que um louvor. O povo cantava de maneira indiferente. Aquele domingo era-me tão penoso quanto foi para Abraão ter conduzido Isaque para o Monte Moriá. Mas era somente um teste. Se eu fosse aprovado, saberia que Deus abriria outra porta vistosa e animada, porque eu havia sido obediente. Decidi pregar o sermão mais duro que conhecia para desencorajá-los. Olhei fixamente para cada uma daquelas 76 pessoas mais negativas que eu já havia visto e comecei minha mensagem sobre a fé. Tenho de admitir que meu coração não estava naquele tema. Queria somente livrar-me daquele peso daquela cidade. Então poderia dar novo rumo à minha vida. Os diáconos pediram para me encontrar. Vamos voltar. Os diáconos pediram para se encontrar comigo naquela tarde para entrevistar-me, visando minha efetivação como pastor. Agradeci-lhes
porque havia pouca coisa a fazer em Davenport, a não ser contar as horas até que eu pudesse voltar para a civilização em Kansas. À noite, preguei o meu sermão mais significativo e logo após dirigi-me à porta. Desejava deixar rapidamente aquele recinto. Como já havia fechado a conta do hotel, poderia partir de imediato para casa. Foi então que o conselho interveio, dizendo-me que eu não poderia partir até que a votação estivesse terminada. Votação? Somente agora percebi o que realmente estava acontecendo. Eu estava tão preocupado com minha decepção que me esquecera de lhes dizer que não iria assumir a igreja. No entanto, eles já haviam reunido os 20 membros na sala dos fundos para decidir o meu futuro. Eu estava perplexo. Andando de lá para cá, tentava ansiosamente encontrar uma maneira de fazê-los saber que estavam desperdiçando seu tempo. Nunca deveria estar em Davenport, porém o conselho retornou antes que eu tivesse tempo de elaborar uma desculpa razoável. Sorridentes, comunicaram-me que eu havia recebido a totalidade dos votos e que aquela era a primeira vez na história da igreja que tal coisa acontecia. Isso só pode ser coisa de Deus. O que eles não me contaram era que nenhum pastor havia conseguido ficar por mais de 2 anos naquela igreja. Se não se mudava, era mudado por indicação do mesmo grupo. O mesmo grupo votante que tão entusiasticamente endossava minha candidatura. Foi difícil dizer-lhe um não, de imediato, pois estavam tão eufóricos que eu não queria desapontá-los. Entretanto, fiz a única coisa que sabia fazer, protelei. Expliquei à igreja que essa era uma grande causa espiritual e que eu tinha de orar antes de responder a sua proposta. Era, de fato, uma grande e grave causa espiritual, mas honestamente eu estava ganhando tempo. Assim poderia deixá-los mais facilmente. Eles engoliram seu desapontamento e asseguraram que compreendiam a minha posição. Não obstante, sabia que eles realmente não haviam compreendido. Procuravam descobrir o motivo porque eu não havia agarrado a oportunidade de ser o seu pastor. Retornando a Kansas, lutei com Deus por 3 semanas, mostrando-lhe todas as razões por que Davenport não era uma boa ideia para mim. Havia sempre me visto pregando em Nova York ou Los Angeles. Em Davenport vinha poucas possibilidades para desenvolver o meu ministério. Depois de 3 semanas de tormento, telefonei ao conselho e comuniquei-lhe que estava a caminho. Nossos primeiros dias em Davenport foram difíceis. Ninguém veio até o altar para aceitar a Cristo. Os apelos que fazia aos pecadores gritavam dentro de mim que havia algo terrivelmente errado. Reuni-me então com os diáconos para lhes dizer que talvez não fosse da vontade de Deus que eu estivesse ali. Telefonei para o meu pai e queixei-me do que estava acontecendo comigo. Ele aconselhou-me permanecer firme, mas isto era especialmente difícil para mim, que estava acostumado a ver centenas de pessoas aceitarem a Cristo quando me encontrava no campo evangelístico. Todavia, permaneci e orei fervorosamente, colocando-me em total submissão à vontade de Deus. Até assumir o pastorado em Davenport, tudo havia corrido bem para mim e para o meu ministério. Agora achava-me enrascado numa situação difícil. Queria estar em breve do lado de fora para ir à procura de coisas maiores e melhores. Sim, aquela situação não duraria para sempre. Contudo, Deus tinha outro plano, apesar dos obstáculos. Dar-me-iria vitória em tudo. A resposta não veio através de meus poderosos sermões ou por qualquer outra coisa que eu tentasse fazer para infundir vida àquela igreja. Na verdade, foi quando esgotei todas as minhas tentativas que descobri. O milagre tinha estado em casa o tempo todo.
No meu primeiro domingo em Davenport, almocei com a irmã Bob Stolichemi. Embora frequentasse nossa igreja há um bom tempo e tivesse uma real preocupação pelos perdidos, a semente não havia ainda florescido dentro dela. Certo dia, ao haver esgotado todas as minhas ideias, ela veio a mim dizendo: Irmão Barnett, fui salva há menos de um ano, e embora nunca tenha ganho ninguém para o Senhor Jesus, tenho saído toda sexta-feira para testemunhar durante 2 horas. Creio que Deus o conduziu a esta cidade para ajudar-nos a ganhar almas para Cristo. Havia algo tão sincero em seu espírito que perguntei se poderia acompanhá-la e ao seu companheiro na sexta-feira seguinte para testemunhar. Ela concordou. Então os acompanhei em sua ronda. Na primeira semana não tivemos sucesso algum. Entretanto, na segunda semana em que saímos para testemunhar de Cristo, dirigi em volta do quarteirão, depois de ter deixado as senhoras para a sua reunião. Não encontrando um lugar para estacionar, parei novamente em frente à casa escolhida, e uma das mulheres acenou para mim freneticamente. Pensei que algo estivesse desesperadamente errado, porque ela estava muito agitada e emocionada. Corra, irmão Barnett, ela gritou, enquanto gesticulava vigorosamente. Temos um senhor de joelhos e ele quer ser salvo. O que podemos fazer agora? Entrei naquela casa e ajudei as senhoras a conduzir aquele homem a Jesus. No domingo seguinte, as agitadas senhoras trouxeram o seu recém-convertido à igreja e o colocaram na fileira da frente. Nossa congregação ficou emocionada quando ele se levantou para dar o seu testemunho. Algo estranho e maravilhoso aconteceu naquele domingo. A igreja velha, seca e morta de Iova começou a nascer para uma nova vida. Tirei vantagem do momento e disse à congregação que deveríamos sair para testemunhar novamente na semana seguinte. E todos aqueles que quisessem desfrutar desta maravilhosa alegria, poderia juntar-se a nós. 4 mulheres assim o fizeram. Naquela semana, 2 senhoras idosas vieram a conhecer o Senhor Jesus. No domingo, elas compareceram à igreja e nós a levamos a testemunhar. Na outra sexta-feira, tivemos mais pessoas desejando ganhar almas e mais convertidos para compartilhar o que lhes havia acontecido. Os novos crentes encheram os primeiros bancos de nossa igreja e toda a congregação estava sentindo o desejo ardente de ganhar mais almas para Jesus. Como muitos estavam sendo salvos e precisando de transporte para trazê-los à igreja, comecei a apelar à congregação para ajudar-me a resolver este problema. A irmã que começou tudo isso enchia o seu carro a cada semana com novos convertidos e depois requisitava o carro do seu marido. Ambos estavam fazendo 2 viagens a cada domingo à igreja, conduzindo as nossas novas crianças em Cristo. Fui até o conselho para pedir que comprássemos um ônibus, mas a resposta foi determinadora. Já tivemos um ônibus, antes de você vir. Ele ficou parado e enferrujou. Ninguém queria andar nele quando funcionava. Não queremos um ministério de ônibus. Irmãos, não é somente para transporte, é para ganhar almas, apelei. Vamos orar por isso. Responderam, atirando ao meu rosto minha própria indecisão. Já oramos por tempo demais. Deixei escapar. Vamos fazer uma coisa. Se Deus providenciar o dinheiro, vocês me deixarão comprar um ônibus? Presos à possibilidade de que poderiam entristecer a Deus se dessem um não decisivo e resolvendo que não queriam desencorajar seu novo pastor, o conselho o permitiu. Bem, se o Senhor providenciar, mas somente se o Senhor providenciar. No domingo pedi que ficassem de pé todas as pessoas que haviam sido salvas por intermédio
de nosso programa de evangelismo e que estavam dependendo de um transporte para vir à igreja. Então acrescentei: se alguém na congregação se sentir inspirado a comprar um ônibus, por favor, venha até mim no final do culto. Imediatamente a irmã Stotmley levantou-se e disse: não tenho $1.000 para comprar um ônibus, porém tenho uma casa que estou tentando vender há vários meses. Se vendermos essa casa, lhe darei o dinheiro para a compra do ônibus. Interrompemos o culto naquele momento e oramos. Um milagre aconteceu. Naquela semana a irmã vendeu sua casa e no domingo ela presenteou-nos com um cheque para a compra de nosso primeiro ônibus. Compramos nosso ônibus e agora a batalha estava apenas começando. Todo o inferno desejava parar esse trabalho antes mesmo de ter começado. O motor do ônibus fundiu na semana seguinte. Eu me coloquei diante da congregação para lhes dar as boas novas e os vi balançar suas cabeças prudentemente. Nós lhe dissemos: eu nem sequer me atrevi a lhes pedir uma oferta para o conserto, mas ao contrário, fui ao banco e fiz um empréstimo pessoal para colocar o ônibus de volta na rua. No espaço de um mês, o ônibus estava completamente lotado e tivemos de comprar outro. Um de nossos novos convertidos comprou o segundo ônibus e depois o terceiro. Enquanto Deus me fez prosperar e enquanto você continuar a encher os ônibus de almas salvas, comprarei mais ônibus, disse ele, embora não pudesse continuar a manter a sua oferta generosa por muito tempo. Deus o usou para inspirar fé, de maneira que ele mesmo providenciaria os demais recursos enquanto estivéssemos a ganhar almas. Logo, todos os nossos ônibus estavam lotados. O reavivamento estava em total expansão, com pessoas sendo salvas e enchendo nosso pequeno prédio. Iluminamos melhor a nave da igreja e a euforia era geral. Em breve seríamos forçados a pedir ao Senhor novas providências para que o reavivamento tomasse conta de toda a cidade. Quando o reavivamento irrompeu em Davenport, as notícias logo se espalharam por todo o país. Recordes da escola dominical foram quebrados. Pessoas afluíam de todos os lugares e os meios de comunicação começaram a se interessar pelo que estavam acontecendo. Nossa igreja iniciou o combate às lojas de artigos pornográficos e casas de prostituição e ganhou. Essa foi a primeira vez em toda a história de Davenport que tal coisa acontecia. Centenas de almas eram salvas nestas reuniões especiais e vidas eram modificadas dramaticamente. O notável reavivamento de Iowa continuou. A cada domingo, coisas novas e maravilhosas aconteciam. Agora, olho para trás embaraçado, pois minha fé na sábia direção de Deus era muito pequena. Quando deixei Davenport, 47 ônibus estavam a serviço da igreja. 4.000 alunos frequentavam regularmente a escola dominical. Relembrando aqueles anos, surpreendeu-me de como as pessoas vieram a perceber que eu possuía todos esses dons. Quando fui para Davenport, Deus havia me humilhado tanto que eu nem sequer havia pensado que aquelas 76 pessoas estariam comigo por tanto tempo. Estava tão inseguro que, se notasse a ausência de alguém, deixava o púlpito durante o período de louvor e telefonava para sua casa. Foi a graça de Deus e não a minha dinâmica que fez tudo isso acontecer. Em Davenport, aprendi uma lição que formaria a estrutura e o alicerce definitivos da minha vida e do meu ministério. Foi a simples conscientização de que o milagre estava em casa. Vamos voltar aqui para impactar mais essa frase. Foi a simples conscientização de que o milagre estava em casa. A cada passo do caminho e a cada obstáculo descobri que o alimento para satisfazer minha necessidade encontrava-se em algo que Deus já havia colocado em casa.
Os pastores precisam saber tudo o que eles necessitam para edificar uma grande igreja já está em sua congregação. A irmã Stott-Mey foi o primeiro milagre em casa de Davenport e ela foi seguida por muitos outros. Quase todos os membros de tempo integral da equipe que trabalharam comigo durante aqueles anos haviam sido descobertos na própria igreja. Cada homem de negócio tem de reconhecer que a chave para o seu sucesso está em suas próprias mãos ou em sua própria organização. Em cada criança está o potencial para se realizar um milagre, em sua casa ou em sua vida. Deus já plantou as sementes que podem brotar e tornar-se na resposta para o seu mais desesperado dilema. Atualmente, moro em Phoenix, Arizona, uma cidade situada no meio do deserto. Uma semente pode repousar adormecida na areia seca por meses e até mesmo anos. E quando a chuva finalmente cair, o deserto florescerá como um jardim. Isso tem ocorrido na vida de milhares de pessoas. Elas têm a impressão de haver estado num deserto árido por tanto tempo que a vida parecia ter ido embora. A vida, porém, ainda que repousando e até adormecida, acha-se em todo lugar, apenas esperando para ser despertada. Pequenas sementes esperam tornar-se grandes. Jesus mesmo afirmou que o reino de Deus era semelhante a uma semente. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos. Vamos voltar aqui. E deita grandes rumos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32. Certo pastor fez-me a seguinte observação: você parece ter a habilidade de fazer um ninguém se tornar alguém. A chave é que acredito nas pessoas. Creio que cada ser humano tem a semente dentro de si para fazer algo grandioso para Deus. Creio nisso até mesmo quando não consigo ver. Sei que existe um milagre lá, em algum lugar. Havia um homem na igreja de Davenport chamado Orbe, que era um eficiente operário de uma fábrica. Era o tipo enigmático e, de alguma forma, pessimista quanto às coisas e a si mesmo. Porém, foi inspirado pela irmã Stott-Mey. Assumiu a responsabilidade pelo itinerário de um ônibus. Fez um grande trabalho e viu sua vida começar a mudar. Além de ter conduzido centenas de almas ao reino de Deus, Orbe tornou-se também um diácono de nossa igreja. Ele guardou os princípios que aprendera e os colocou em prática em outras áreas de sua vida. Hoje em dia, Orbe tem o mais bem-sucedido negócio de furgões do estado de Iowa. Nos anos que se seguiram àqueles primeiros dias em Davenport, pude aprender essa lição. Sempre que me defrontar com situações difíceis em minha igreja ou em minha vida pessoal, terei somente de procurar a semente do milagre que já se encontra em casa. Espero que você também descubra que o milagre que precisa já se encontra ao seu alcance. Por meio da experiência de Davenport, descobri os 10 mandamentos que nos levam ao milagre. É o que você verá nas páginas seguintes. Glória a Deus. Chegamos aqui ao final, né, dessa primeira parte do livro, dedicatória, né, prefácio, e o primeiro capítulo. Eu quero agradecer você que já acompanha nossos vídeos. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de compartilhar, colocar aí um comentário, porque o seu comentário é muito importante para o crescimento do nosso vídeo, viu? E convido você que chegou ao nosso canal pela primeira vez
a se inscrever, a ativar aí as notificações, porque fazendo assim você não vai perder nenhum conteúdo do nosso canal. O próprio YouTube ele vai notificar para você, né, dos próximos envios. E fazendo assim você também vai ser uma pessoa mais instruída, porque cada livro que a gente posta aqui, eles acabam se tornando ferramentas didáticas para nós. Elaborar um esboço de uma pregação, dar uma aula sobre algum tema relacionado, porque quando a gente lê um capítulo de um livro, a gente fala de vários temas, porque o próprio autor, ele vai compartilhando experiências pessoais. Essas experiências, elas se tornam algumas frases de efeito, alguns temas, para que a gente possa, assim, estar crescendo no nosso ministério pessoal e, assim, podendo servir melhor a igreja local. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós já vamos aqui nesse vídeo para o capítulo 2, que diz o seguinte: o que tem em casa, né? O que você tem em casa? Apesar das necessidades experimentadas, eu havia aprendido a apoiar-me em Deus e comecei a ver a sua suficiência em cada situação. Davenport fora uma grande escola. Minha insegurança era insuportável naqueles tempos, mas Deus fez uso dela para ensinar-me sobre a fé de uma maneira que nunca teria aprendido em qualquer outra época ou lugar. Naquela pequena cidade de Iowa, uma história bíblica cheia de vida vinha à minha mente com frequência. Deus estava me mostrando o que em breve ia tornar-se a chave de série de milagres que guiariam minha vida e me daria o êxito acima daquilo que, até então, eu havia imaginado. Era a simples e bem conhecida história da viúva preocupada com uma grande dívida. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: talvez tua serva não tenha nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Porém, a parte aqui estiver cheia, partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegou-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Pelo menos 10 grandes princípios desta simples história revolucionaram minha vida. Para mim, ela fala sobre os 10 mandamentos de como se fazer um milagre. Aqui estão eles. Os 10 mandamentos para se realizar um milagre. Primeiro mandamento: saiba onde ir quando não souber o que fazer. Ela era viúva, mãe, e achava-se sozinha numa situação impossível de se suportar por muito tempo. Não tinha comida em casa nem meios para se sustentar. Além disso, estava sendo ameaçada por um impaciente cobrador de impostos. Se ela não pagasse a dívida imediatamente, perderia os filhos. A única coisa que corria a seu favor era que sabia aonde se voltar. Somente Deus poderia fazer um milagre acontecer para mudar a sua situação. Ela levou o problema até o profeta. O lugar onde depositamos nossas esperanças determina se receberemos ou não um milagre. Se insistimos em procurar no homem a solução para nossos problemas, continuaremos a nos desapontar. Como os maiores conflitos da vida são espirituais, devem existir também recursos espirituais para você mudar as coisas.
Faremos bem se lembrarmos da queda do rei Asa, quando ameaçado por forças hostis. Este antigo rei colocou sua confiança mais na Síria do que em Deus. Seu plano de ação consistia em pagar ao rei Ben-Hadad para enviar-lhe suas tropas, como soldados mercenários, para protegê-lo. O profeta o repreendeu, dizendo: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Deus deseja mostrar-se forte em nosso benefício também. Ir a Deus, entretanto, significa pedir, orar e crer que vai receber o que se lhe pediu. Paulo exortou os filipenses a não andar ansiosos por coisa alguma, e que as suas petições fossem conhecidas diante de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nossa ansiedade é quase sempre expressa por um acontecimento, uma conversa íntima que temos conosco mesmo. Discutimos, queixemo-nos e lamentamos sobre a situação, como se alguém estivesse realmente nos ouvindo. Essa é a razão porque as pessoas... Glória a Deus. Porque as pessoas cansam de ouvir nossas lamentações. Quando pergunto como estamos passando, as velhas queixas são sempre repetidas. Olhar para Deus em meio aos problemas significa que você parou de repetir as queixas e resolveu tornar aquela conversa íntima numa oração direcionada para o alto. É dessa maneira que começa a fé. Segundo princípio, não busque em Messias terrestre. Eliseu deu uma resposta surpreendente à viúva quando ela lhe contou seu problema. Que te hei de fazer? Eliseu perguntou. Sua reação com respeito à mulher parecia de frustração por ela ter vindo a ele. O que queres que eu te faça sobre isso? É o que o profeta parece ter lhe respondido. Acredito que ele estava simplesmente fazendo com que ela confiasse apenas em Deus e desviasse a atenção dos recursos humanos. E, infelizmente, o cristianismo atual é muito orientado por celebridades. Se eu pudesse pelo menos falar com o pastor fulano, se eu pudesse ter o profeta cicrano para orar por mim, Deus viria ao encontro de minha necessidade. Como cristãos, devemos somente procurar tocar a orla das vestes de Jesus e de mais ninguém. Eliseu sabia que não poderia ajudar a viúva com seus limitados recursos. Todavia, ajudou a manter a fé na direção certa. Certo dia, um irmão veio até mim expor-me sua difícil situação. Antes de ser salvo, havia cometido um crime e estava prestes a ir a julgamento. Ele poderia declarar-se inocente, como seu advogado havia recomendado, e facilmente livrar-se da acusação. Caso contrário, enfrentaria as consequências de seu ato. Aquele irmão desejava desesperadamente que eu tomasse a decisão por si. É claro que pude somente apontar-lhe Jesus como a verdadeira solução. Jesus mostrou-lhe a direção a seguir e o que ele deveria fazer. O irmão declarou-se culpado. No entanto, Deus modificou os fatos de tal maneira que, ao invés de passar os 5 anos na prisão, tornou-se no mais bem-sucedido homem de negócios da igreja. A cada ano doa 250 bicicletas novas para as crianças necessitadas. A graça e o plano de Deus foram cumpridos em sua vida porque ele ouviu e obedeceu. Eliseu estava guiando a viúva necessitada à fonte de seu milagre. A sabedoria e o auxílio de Deus ultrapassam qualquer outra coisa que alguém possa fazer por você. Desta maneira, busque-o sempre e ponha sua confiança nele. É o terceiro princípio. Descubra o que você tem em casa. À semelhança daquela viúva necessitada, ficamos demasiadamente preocupados em alcançar o que não temos, pois não vemos as possibilidades do que já possuímos.
Eliseu, após direcionar a fé da viúva, perguntou-lhe: o que tens em casa? Ela não precisava de uma nova visão de sua necessidade pois estava bem ciente dela. O que a mulher precisava era reconhecer que Deus já havia lhe dado o início do seu milagre, embora parecesse tão pouco o que lhe havia em casa. Quando fui para Davenport, não tinha nenhuma ideia da semente do milagre que residia naquela igreja pequena e desbotada. No entanto, Deus havia colocado a irmã Stott Emley lá como uma semente prestes a germinar. Finalmente, Deus abriu os meus olhos para ver os poderosos milagres que havia naquela igreja tão sem aparência. É o quarto princípio agora, né? Não se deixe negar pelo negativismo. Nossa primeira reação às crises é sempre negativa. Nada parece correto ou bom. Já não resta nenhuma esperança. Foi essa a disposição de espírito da viúva ao responder ao profeta: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. A viúva começou de forma negativa, porém rapidamente passou a positiva. Nada poderia ser mais animador. Quando você olha para o Deus das possibilidades, passa rapidamente do natural ao sobrenatural. Teria sido muito mais fácil e cômodo para a mulher ter dito: tua serva não tem nada em casa. Ponto, parágrafo e fim da história. E agora o que farás, profeta, em relação a isso? É fácil dizer: não tenho nada. É necessário, porém, ter fé para acrescentar. Nada senão uma botija de azeite, uma pequena possibilidade, uma pequena vantagem, uma coisa insignificante que posso oferecer a Deus para Ele usar e multiplicar. A fé não nega a realidade presente, reconhece apenas que com Deus tudo é possível. Não há nenhum propósito em dizer que um problema não existe, ou que um milagre aconteceu quando realmente não aconteceu. Você engana-se a si mesmo. A fé em Deus, contudo, modifica a sua maneira de ver as coisas. Nada senão uma botija de azeite. Entretanto, a uma palavra tua deixarei escorrer o líquido. Tais declarações foram feitas por pessoas que olhavam os problemas de frente. Porém, foi a fé que lhes permitiu ver alguma de suas possibilidades e reconhecer as possibilidades que já se encontravam à sua disposição. A dúvida levará você a dizer: não temos nada. Ou talvez: já tentamos e não funcionou. Os milagres começam com fé, pois ela é necessária para se superar o negativismo. Assim você verá a semente que tem de ser cultivada. Se você não olhar a vida com os olhos da fé, não poderá perceber as pequenas bênçãos que já se encontram em sua casa, e fatalmente virá a dizer: não há nada em casa. Quando fui ao conselho e ao meu pai, naquela primeira semana em Davenport, para confessar-lhes que havia perdido a direção de Deus, eles sabiamente mantiveram minha fé motivada até que eu passasse do negativismo para o positivo. Estremeço ao pensar no que teria acontecido comigo e com o meu ministério se tivesse permanecido no negativismo, recusando-me a ver as possibilidades daquela pequena cidade fundada junto ao rio Mississippi. Obrigada, Deus, pelos Eliseus de minha vida, porque me ajudaram a passar do natural para o sobrenatural. O fato é que temos sempre muito mais coisas acessíveis a nós do que podemos pensar. Passe para o positivo. Agora vamos para o princípio número 5. A fé só é fé quando você faz algo. A ação é necessária. Embora o diagnóstico não seja a cura, é o primeiro passo em direção a ela. É preciso haver um tratamento contínuo para que ocorra a cura. Assim, pois, Eliseu prescreveu à viúva o que ela tinha de fazer para sair daquela situação. Deveria ir às suas vizinhanças e pedir
emprestadas quantas vasilhas pudesse encontrar. Na maior parte da Bíblia, pode ser localizado o imperativo vá. Vá. Há sempre um vai nos evangelhos. Ela estava prestes a experimentar um milagre, por isso deveria mostrar-se ativa. Para que Deus haja em nosso favor, é necessário que pela fé hajamos primeiro em nosso próprio benefício. Israel vagou 40 anos no deserto, porque o povo se recusou a agir quando Deus o instruiu a seguir em frente. A incredulidade é expressa não tanto pelo que as pessoas fazem, mas pelo que deixam de fazer. Cada vitória sobrenatural conseguida por Israel, quando prestes a entrar na terra prometida sob a liderança de Josué, era acompanhada por algumas ações correspondentes de sua parte. Era um tipo de fé que não esquecia seus próprios recursos, aos quais Deus ungiu e abençoava. Vamos para o 6º princípio. Não coloque limitações à capacidade de Deus prover o que você precisa. O que esta viúva tola fará com todos estes potes? Seus vizinhos devem ter indagado. Ela finalmente perdeu o juízo. Se você estiver desesperado por um milagre, como aquela mulher, é claro que fará tudo o que encontrar ao seu alcance para consegui-lo. Disse-lhe o homem de Deus: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. Consiga quantas vasilhas você puder, e em qualquer lugar, disse-lhe o profeta. Sem dúvidas, a mulher não fazia qualquer ideia do que estava para acontecer. Seja como for, ela obedeceu ao profeta. Na esfera espiritual, há coisas tão grandiosas que precisamos realizar para Deus que sucumbimos sem a intervenção dele. É no momento em que Deus intervém que ele recebe todo o louvor pelo que ocorre. E é aí que, conscientes disso, nos humilhamos, reconhecendo que sem a bênção de Deus, nada somos. João capítulo 15, versículo 5. É ele que opera e dele é o êxito. O homem nada tem. Deus opera através de nossa confiança. Parece que Eliseu já preparara o povo a este respeito. Nós vamos ler aqui uma referência bíblica. Ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 19. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu ao visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então lhes disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Então lhe disse Eliseu: disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ela e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 19, como eu já havia mencionado anteriormente. Glória a Deus. Nós vamos continuar aqui ainda, nós estamos no 6º princípio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Eliseu indignou-se contra Jeoás, porque este agira sem fé nem fervor. Você não pode fazer coisas grandes se não as procurar. Atirar flechas representou para Jeoás o mesmo que o empréstimo das vasilhas à viúva. Novamente vemos que Deus trabalha por nós de acordo com nossas expectativas. Quando me encontrava em Fênix há alguns anos, o presbítero estabeleceu 10 mil membros como alvos para a igreja. Quanto a mim, sentia-me mais confortável com 3 mil. Eles possuíam muito mais fé do que eu. Certo dia, um dos diáconos e eu estávamos assistindo ao programa Clube dos 700 de Patty Robertson, quando este exclamou: vocês, pastores, estão construindo suas igrejas muito pequenas. Na verdade, há um pastor que está nos assistindo neste momento, que está planejando algo muito pequeno. Senti de repente o cotovelo do diácono. Mesmo assim, decidimos construir um auditório com capacidade para 650 pessoas sentadas. Mas tão logo o terminamos, já estava completamente lotados. Os diáconos estavam certos. 10 mil era a medida certa. E Deus encheu a vasilha que lhe trouxemos. Nós vamos agora para o princípio número 7. Feche a porta para a dúvida. Um fator muito importante na história deste milagre é o que aconteceu após a viúva ter tomado emprestadas as vasilhas vazias de seus vizinhos curiosos. Eliseu lhes disse: então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Sempre haverá muitas pessoas para dizer o contrário. Aos que replicam: os antecedentes são contra isso. Tentamos antes e falhamos. Há também os que se queixam: não podemos suportar isso. Eliseu simplesmente insistiu para que ela deixasse de fora os incrédulos e fechasse os ouvidos para a dúvida. Os vizinhos que estavam cientes de sua situação talvez fossem levados a pensar que as atitudes dela eram excêntricas e com certeza a ridicularizariam. Taxariam-na de tola por acreditar em algo tão impossível como o que lhe propusera o profeta. O fato é que muitos milagres já estão inativos antes mesmo de nascer, por ter a dúvida sido atraída à sala da libertação. Jesus advertiu: atentai o que ouvis. Marcos capítulo 4, versículo 24. Ele sabia que agimos e reagimos de acordo com aquilo que ouvimos daqueles que estão à nossa volta. Eliseu também sabia quão rapidamente as sementes da dúvida crescem no solo do desespero e da perversidade humana. Dessa maneira, recomendou à viúva que entrasse em sua casa e fechasse a porta da dúvida. Assim como Maria, mãe de nosso Senhor, devemos considerar alguns sonhos em nossos corações, ao invés de vê-los assassinados cruelmente numa conversa casual. Jesus disse claramente: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Mateus capítulo 7, versículo 6. Vamos agora para o 8º princípio. Esvazie-se até não haver nada mais. A viúva proveu os meios e Deus operou o milagre enquanto ela esvaziava os vasos. O azeite fluía. Supomos tenha ela tomado emprestado apenas as vasilhas disponíveis em sua cidade, mas houvesse conseguido mais vasilhas, com certeza teria mais azeite. Enchida todas as vasilhas, o milagre cessou. Começamos a seguir a fórmula de Eliseu em Davenport. E agora
nos achamos em Fênix. As necessidades locais ainda não foram supridas. A maior parte do meu tempo é gasto procurando por vasilhas vazias para serem abastecidas, pessoas magoadas para serem esvaziadas. E a coisa mais animadora é que as provisões não param de fluir enquanto não cessamos de nos esvaziar. Isto não significa que estejamos livres dos problemas. Sempre haverá batalha contra o Deus deste mundo. Miraculosamente, porém, as provisões não cessam de fluir quando prosseguimos com fé e amor. Acredito que o azeite da unção somente cessará quando cada vasilha vazia de nosso mundo for cheia, ou quando deixarmos de procurar vasilhas vazias. Para mim, isto não acontecerá tão cedo. Esvaziemo-nos até que não haja nada mais. A promessa é: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Vamos para o 9º princípio: haja através do milagre. Infelizmente, alguns crentes são tão fascinados por milagres que se trancam em algum lugar e deixam de agir. Uma parte significativa desta história assinala: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Não foi suficiente para testemunhar o milagre. Precisava haver um propósito nele. Deus realiza grandes milagres visando propósitos bem definidos. Os milagres não são para o nosso entretenimento. A viúva, pois, não deveria ficar envolvida com a maravilha e se esquecer do propósito divino. Os milagres são tão poderosos que frequentemente induzem-nos a glorificá-los através de levar-nos a prosseguir com a obra do reino. Os milagres não são destinados a deslumbrar-nos, mas para que os objetivos do reino de Deus sejam plenamente alcançados. Enfim, chegamos ao 10º princípio. Lembre-se, sempre haverá o suficiente. Um dos princípios mais confortantes desta grande história foi demonstrado quando Eliseu disse à viúva: tu e teus filhos vivei do resto. Deus havia dado o suficiente para assegurar o suprimento das necessidades daquela família. Depois de deixar Davenport, envolvi-me noutro desafio. De início, pensei que o que tinha acontecido em Iowa fosse apenas um acontecimento isolado. Não esperava que tudo aquilo se repetisse noutra circunstância. Porém, o que estava para acontecer a seguir faria Davenport parecer algo pequeno. Glória a Deus. Chegamos então ao final do capítulo 2. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que ficou comigo, né? A companhia maravilhosa. Que você possa aí fazer suas anotações, suas considerações didáticas. Eu não sei como você vai utilizar, né, esse audiobook, porque nós estamos aqui narrando capítulo 1 e capítulo 2, chegamos ao final, mas eu quero ministrar sobre a sua vida grandes conquistas, grandes realizações, através da leitura desse livro, viu? Porque você não está lendo, mas você está ouvindo, e de alguma forma todas essas instruções, toda essa experiência que nós narramos aqui, eu tenho certeza que vai servir de um divisor de águas na sua vida. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo capítulo, continuação do nosso audiobook. Amém.